Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Eliezer e esse é meu canal com conteúdo bíblico, estudos bíblicos. Se você quer acompanhar esses estudos, essas séries de estudos, você se inscreva lá no canal, ative o sininho para você receber as notificações, para você acompanhar a sequência desses estudos. Hoje nós vamos falar sobre o Vale dos Ossos Secos, que é uma profecia que está lá em Ezequiel 37, tá? Que fala de vários eventos históricos, eventos que já aconteceram, por isso são históricos, é claro, e o principal evento que vai acontecer, que vai ser a restauração espiritual do povo de Israel, ou seja, a nível de nação. Eles vão receber o Mashiach, Yeshua, lá no final da grande tribulação, quando ele vier com poder e grande glória. E aí o Espírito de Deus vai ser derramado sobre eles, cumprindo o final da profecia de Ezequiel 37. Então Ezequiel 37 fala desde a restauração de Israel como nação até a sua restauração espiritual. Eles estão num contexto de cativeiro, estão sem esperança alguma ali. Por isso eles falam, nossos ossos se secaram, nossa esperança se perdeu, nós somos mortos. Eles não tinham esperança alguma. E isso se repete também no período imediato anterior à restauração nacional de Israel, que foi o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Eles passaram pelo Holocausto. Da mesma forma, eles clamaram, como a profecia indica, que perderam a nossa esperança, nossos ossos estão sequíssimos, não temos vida, nós vamos morrer. Acabou os judeus, porque esse era o intento de Hitler. Mas Deus os guardou, porque da mesma forma que havia profecias lá em Deuteronômio, Levítico, acerca da dispersão do povo judeu pelo mundo, há profecias também, no mesmo contexto de Moisés e também dos profetas, da volta de Israel para a sua terra, e o estabelecimento de Israel como nação na sua terra. Inclusive, a Bíblia fala que quando Deus estabelecesse, os plantasse na terra, novamente como nação, nada nem ninguém jamais o arrancaria de lá. Então eu acho que os povos árabes deveriam atentar para a profecia, porque eles vão se dar muito mal, como já se deram várias vezes na história, em tentar erradicar Israel, tentar aniquilar o povo judeu, tá? Da face da terra. Esse espírito maligno, esse espírito do dragão, que é Satanás, que tem lutado para poder dissipar o povo judeu da face da terra. Porque ele sabe que algumas profecias dependem da existência de Israel. A propósito, se tirar Israel das escrituras, você não entende a palavra de Deus. E tem gente fazendo isso, infelizmente, substituindo Israel pela igreja. Ou seja, a igreja pelo Israel. A igreja é o real de Deus, eles dizem. Mas nunca que a Bíblia ensinou isso. Então vamos lá. Pega a tua Bíblia, como eu sempre digo, acompanha, tá, o texto. E vamos ver o que o texto tem para nos dizer. O cumprimento das profecias, aonde elas se cumpriram, cada detalhe dessa profecia. Ezequiel 37, versículos 1 ao 14. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale. O vale é o mundo, que estava cheio de ossos. Os ossos são a casa de Israel, toda a casa de Israel. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, sobre a face da terra. Os judeus realmente cresceram muito. E eis que estavam sequíssimos, porque os judeus ficaram espalhados pelo mundo quase 2 milênios. Então os ossos estavam sequíssimos na visão de Ezequiel, porque há muito tempo estavam mortos, né? E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Porque se olhasse pelos olhos humanos, jamais. Por isso que ele respondeu, e eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Ele tinha que profetizar vida sobre aqueles ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, sempre entendendo que os ossos são a casa de Israel. Então eles tinham que ouvir a palavra do Senhor para que eles pudessem viver novamente. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas antes disso, como foi na criação do homem, o Senhor precisaria criar a estrutura física, falando de Israel como nação. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Esse versículo 6, eu já estou lendo e explicando alguma coisa. Esse versículo 6 fala da estrutura política e militar de Israel que se criou após a independência de Israel, que foi em 14 de maio de 1948. Após a resolução da ONU, em 1947, 29 de novembro, a resolução 181 da ONU, onde ficou decidido por 33 votos a 13, 33 a favor e 13 contra, e 10 abstenções, de que Israel seria considerado novamente como nação. Então ali a terra foi dividida entre os árabes e os judeus. Deus não gostou disso não. Tem uma profecia lá em Joel que fala que o Senhor vai julgar aqueles que dividiram a sua terra. A ONU das nações serão julgadas no vale de Josafá, porque essas nações também irão atacar Israel lá na grande tribulação, e o Senhor vai julgá-las lá. Então Deus está esperando só o tempo e que vai punir. Apenas 18% da terra ficou com Israel e 82% ficou com os árabes. Então, quando Davi eterno vier, que é Yeshua, a semelhança de Davi, filho de Jessé, ele vai conquistar a terra para Israel, e não só a terra, mas o mundo. O mundo terá que se prostrar diante do povo judeu. A Bíblia ensina, Paulo fala lá no capítulo 4 de Romanos, que Israel é o herdeiro do mundo, por causa do Mashiach. O Mashiach vai estar lá reinando sobre eles e sobre o mundo, sobre as nações. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, quando ele vê aqui, ele vê nervos se formando nos ossos, ele vê carne, e só depois que vai vir o Espírito, abarca uma longa história do povo judeu. Isso aqui é um processo. Essa profecia acontece de maneira gradativa, bem lenta na história. Então a maior parte dela já se cumpriu, mas o derramado do Espírito é a única parte aqui que não se cumpriu ainda. Então nós vamos ver gradativamente o que se trata disso. No versículo 7, eu vou explicar o 6, mas eu preciso do versículo 7. O versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, uma voz. A palavra ruído aqui no hebraico é kol, voz. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, um grande barulho, rash, um grande barulho, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Então, antes de vir os nervos, antes de vir a carne, houve um ruído, e esse ruído fez com que, após o ruído, um grande barulho, fez com que os ossos se ajuntassem. Fala da volta de Israel para a sua terra. Israel criando uma estrutura, um esqueleto, para que depois o Senhor possa pôr nervos, carne e possa derramar o Espírito sobre eles. Então, em 1897, um judeu húngaro chamado Theodor Herzl, ele começou a dar voz ao movimento que já existia, um movimento chamado sionismo. O sionismo vem de Sião, que é Jerusalém, que é o despertar, era um movimento político, religioso, que tinha como objetivo despertar o sentimento patriótico dos judeus, o sentimento de volta para a sua terra, despertar o desejo dos judeus de voltar para a sua terra. E naquela época a terra de Israel era um deserto, inóspito. Não havia nenhum atrativo na terra para que alguém desejasse voltar para aquele lugar, ou ir para aquele lugar. E na época a coroa britânica, a Inglaterra tinha a hegemonia daquele lugar. A Inglaterra que estava sob o domínio
daquelas terras, né, chamada Palestina, mas não é Palestina, porque nunca houve um povo palestino, uma moeda palestina, um exército palestino, são árabes que estão ali ocupando a terra indevidamente. Eles reivindicam para si que a terra são deles, mas eles não têm direito a ela, porque ela pertence a Israel, biblicamente e também historicamente. O Senhor deu a eles aquela terra, né? O Abraão comprou aquela terra, Davi conquistou aquela terra, Jerusalém é a capital de Israel também, e será a capital do mundo. Então houve um ruído e ele começou a se mover, se articular, Theodor Herzl, para que os judeus voltassem para a sua terra. E ele usou muitas profecias bíblicas, dizendo que era necessário para a volta do Messias que Israel tivesse na sua terra. Isso foi já o começo do cumprimento da profecia, ajuntando o osso a seu osso, formando ali então um esqueleto. Há muitos judeus ainda espalhados pelo mundo, isso é verdade. Mas eles estão voltando e vão voltar gradativamente até a vinda do Mashiach. O governo israelense há uma política de incentivo para que os judeus voltem para a sua terra, né? Eles dão ajuda financeira, assentamento lá em Israel, e judeus até ricos, né, bem estabelecidos nos Estados Unidos e outros países, estão voltando para a terra de Israel. Há um anseio muito grande para a vinda do Messias nos nossos dias. Entre eles, há esse anseio. Eles estão dizendo que o Messias está para voltar. E eles estão voltando para a terra de Israel, porque o Mashiach vai voltar na terra de Israel. Então eles têm que estar lá. Então eles têm esse entendimento também. E houve um grande barulho, um murash, que foi em 1917, após a Primeira Guerra Mundial. 3 judeus cientistas que inventaram a penicilina, e um que ficou mais conhecido foi Alexander Fleming, eles foram chamados pelo governo da Inglaterra e foi perguntado o que eles queriam pelo benefício que eles fizeram à Inglaterra. Muitos soldados foram curados, foram sarados por causa da penicilina, e eles disseram: nada para nós, mas tudo para o nosso povo. Nós queremos que a terra de Israel seja dada a Israel novamente. Israel tem a posse da terra. Nós queremos esse reconhecimento, porque era a Inglaterra que tinha a posse da terra. E aí então houve a chamada declaração do primeiro-ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, chamado Arthur Balfour, ficou conhecida como a Declaração de Balfour, em 1917, de que Israel, ele falou para o mundo, de que Israel tinha direito à terra, que a terra pertencia a Israel. Isso em 1917. Então, nesse interim, né, Hitler já estava vivo ali e começou um movimento do diabo também, para que Israel fosse exterminado. E vocês conhecem acerca do Holocausto, que o Hitler fez, matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1940, 41 até 45. E após a Segunda Guerra Mundial, os judeus que sofreram o Holocausto, né, poucos sobreviveram, acho que cerca de 2 milhões de judeus que sobreviveram, sendo que 6 milhões morreram nas mãos do nazismo, nas mãos de Hitler e seus oficiais. E nesse período da Segunda Guerra Mundial, essa expressão de Ezequiel, lá em Ezequiel, os judeus disseram o seguinte: acabou a nossa esperança, nós estamos mortos. E eles não tinham esperança alguma de retornar à sua terra e de viver novamente como o povo judeu na sua terra, tendo seu templo, né, praticando as suas tradições, a sua lei. E num momento crítico da história do povo judeu, na Segunda Guerra Mundial, quando eles pensaram que estariam exterminados, foi exatamente nesse momento em que eles conseguiram novamente o direito à sua terra. Então, o que aconteceu? Em 1947, 2 anos depois, em 29 de novembro, houve uma
reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, e a pauta do tema era, a votação era a respeito se Israel tinha direito à terra ou não. E Israel venceu por 33 votos a 13, com 10 abstenções. Inclusive a União Soviética, que tinha interesses materiais na terra, votou a favor. E 14 de maio de 1948, ou seja, 6 meses depois, o primeiro-ministro de Israel, de então, David Ben-Gurion, fez a famosa declaração da independência de Israel. Ele falou em hebraico, tem até um vídeo na internet, preto e branco, mostrando o que aconteceu nesse dia. Em 1947, encontraram nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, um pedaço do rolo de Isaías, a qual estava profetizado a respeito desse evento. Quando Isaías fala: nasceria uma terra em só dia, surgiria uma nação em um só momento, mas eis que já antes das dores de parto, eles se tornaram nação. Então, é muito emblemático eles terem encontrado esse rolo do cumprimento da profecia, e ela vai se cumprir logo em seguida. Muito interessante como Deus trabalha. Então, após Israel começar a voltar à sua terra e a independência de Israel em 1948, que é quando a figueira, Jesus falou acerca da figueira para olhar para a figueira, que é Jerusalém, e dependendo do contexto às vezes aponta para Israel. Então a figueira floresceu, a figueira brotou em 1948. A partir daí ele falou que era para marcar uma geração, porque não passaria esta geração que viu a figueira florescer sem que ele viesse. E uma geração, segundo a Bíblia, é 70 anos, se essa geração for forte ou robusta, pode chegar a 80. Em 1948 para cá já se passaram 71 anos. Para terminar a geração que Jesus falou que pode alcançar 80, faltam 9 anos. Então, está muito perto de Jesus voltar. Nós estamos no limiar da vinda de Jesus. E o que seria, então, após o ruído e o barulho forte, que eu já expliquei o que é, o ajuntamento desses ossos, com esse movimento sionista, o que seriam os nervos e a carne? Os nervos são as alianças políticas e militares que Israel fez então, com os Estados Unidos principalmente, que os possibilitou então se estruturar como nação. Tá? A democracia foi o regime, o primeiro país do Oriente Médio a ter o regime da democracia. Já é um país democrático. E a carne, fala do que essas alianças possibilitou Israel a criar o quê? Um corpo, uma estrutura de nação. Então Israel começou a avançar na agricultura, na tecnologia agrícola, na tecnologia bélica para se defender, porque os países árabes sempre atacando Israel. Então Israel começou a se estruturar. Então começou a se revestir de carne. E a pele? A pele é o órgão maior do corpo que protege o corpo. Então a pele fala do exército de Israel, que só se estruturou realmente em 1983, quando Israel realmente se sentiu seguro com seu exército. Até então Israel não se sentia seguro. Tinha que estar debaixo da proteção dos Estados Unidos, da própria Inglaterra, como até hoje isso também acontece. Só que hoje Israel é independente, militarmente falando, uma nação muito temida, com seus sistemas de antimíssil, com várias tecnologias que Israel tem e que as nações árabes temem atacar Israel porque sabem que terá retaliação e retaliação forte. Então, é esse o cumprimento da profecia na história. Alianças políticas, os nervos, alianças militares, a democracia, dando corpo à nação, a pele, o exército, mas Israel falta ser derramado sobre eles o Espírito. Isso está perto de acontecer. Após 1948,
Não passará essa geração, Jesus falou, sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que viu a figueira florescer. Tem judeus no mundo, espalhados no mundo, que participaram do Holocausto, judeus com 90 anos, 80 anos, que estão aí vivos ainda. E o texto fala que não passará essa geração. Eles não vão morrer sem que antes do Messias venha. Não vão morrer toda essa geração. Antes que morra toda essa geração, o Messias vem. Então está muito próximo dele vir. Glória a Deus. E vai acontecer o derramar. Eu gostaria de acabar de ler, eu parei no versículo 7. Falta o derramamento do Espírito sobre eles. Isso vai acontecer lá no final da grande tribulação. Isso é dito por vários profetas. O próprio Jesus falou sobre isso. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Já expliquei. Mas não havia neles o Espírito. Ou seja, havia um corpo, mas o corpo ainda está morto. Israel, a nível de nação, não creu no Mashiach, Yeshua. Eles não creram. Exceto os judeus individualmente estão crendo, né? Graças a Deus por isso. Mas eles vão crer no Senhor quando eles se depararem com o Mashiach vindo, aquele a qual eles transpassaram. A Bíblia fala que eles vão ver o Senhor e vão lamentar muito, vão chorar copiosamente, como quem chora pela morte do primogênito ou pela morte do unigênito. Eles vão se arrepender. Zacarias fala que o espírito de súplica, que é esse espírito, o Espírito Santo, descerá sobre eles, será derramado sobre eles. E aí eles vão se arrepender. Será o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Yom é dia, Kippur vem de caporete, que é cobertura da arca. Ou seja, eles vão ser, os seus pecados serão cobertos, serão expiados, porque eles vão se arrepender. Glória a Deus. Diz assim o versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles. Aleluia. E viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Deus vai salvar o povo judeu. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Não adianta querer fazer malabarismo no texto. O texto é literal. O texto é claro. Quem são esses ossos? A igreja? A igreja real de Deus? Toda a casa de Israel. Isso aqui tem um contexto histórico, tá? Da nação de Israel. Você não pode pegar o versículo 11 isolado e querer aplicar à igreja. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que são esses sepulcros? São as nações em que os judeus foram espalhados. Para Deus, o mundo é uma grande sepultura, da qual ele tira o seu povo. Por que sepultura? Porque a volta de Israel para a sua terra e o estabelecimento espiritual de Israel é como se fosse uma ressurreição. Israel, fora da sua terra, não se cumprimenta neles as promessas. Eles têm que estar na sua terra. Porque Israel fora da sua terra está na condição de desobediência e de maldição. Como está lá em Levítico, como está lá em Deuteronômio. Então vamos lá. O Senhor promete então aqui em Ezequiel mesmo trazê-los de volta. E há vários textos nas Escrituras que falam sobre essa volta de Israel. E porém em vós o meu espírito vivereis, e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu sou o Senhor, disse isto. E sabereis que eu sou o Senhor, que disse isto, e o fiz. Diz o Senhor. O mundo inteiro assistiu assustado
um povo espalhado há milênios pelo mundo se tornar nação novamente, se ajuntar, se tornar nação novamente. E hoje Israel é uma das nações mais temidas do mundo e das maiores tecnologias do mundo. Aonde era deserto, hoje é um lugar de cultivo de frutos e legumes. Israel exporta para vários lugares, vários países do mundo. Há uma profecia em Levítico 26, 33, que fala sobre a dispersão do povo judeu. Gostaria de ler essas profecias ditas por Moisés e depois algumas profecias sobre a volta do povo judeu. Deus tem o controle da história. Levítico 26, versículo 33, Moisés já tinha dito: espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Os judeus foram dispersos entre as nações e sofreram muito. É só você estudar a história. Desde o Holocausto, muito antes do Holocausto, as cruzadas, que foram 11 ou 13 cruzadas, se eu não me engano, a Inquisição Católica, o Tribunal Católico, e os guetos, né, que foram atacados, os progões da União Soviética, da Polônia. Os judeus sofrem discriminação até hoje, só por ser judeu. Há um ódio satânico, há um antissemitismo satânico permeando as nações, os indivíduos, porque é do interesse de Satanás que as profecias relacionadas ao povo judeu não se cumpram. Porque Paulo fala em Romanos 11, por exemplo, se a queda de Israel foi glória para nós os gentios, porque entramos na economia de Deus, muito mais a sua ascensão será vida dentre os mortos, Paulo fala. Então, é importante nós, como igreja, orar pelo povo judeu também, para que haja paz em Jerusalém. O salmista diz, Shalu Shalom, Yerushalayim, Islail ou Havai, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão os que te amam. Você quer prosperar na tua vida? Ora para Israel. Esse é o segredo da prosperidade. Mas não estou falando de riqueza simplesmente não. Prosperar na Bíblia significa você ter sucesso naquilo que Deus mandou você fazer. Então, em Levítico 26, 33, diz assim: a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Isso aconteceu e ficou lá, esquecida, no ostracismo, durante milênios. Deuteronômio 4, versículo 27 ao 30, diz assim: o Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Isso aconteceu, por exemplo, né, no Holocausto. Lá servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Por isso que eu estou incluindo o Holocausto, tá? E Israel vem sofrendo desde que eles se entendem por gente, se entendem por nação. Inclusive, quando a Bíblia fala sobre o que Israel passará na grande tribulação, me chama de angústia de Jacó, sobre a grande tribulação, Jesus falou que não há nada semelhante a esse período. Nem antes nem depois haverá. É um período singular, em que o Senhor estará punindo o povo de Israel e também a humanidade impenitente. O Senhor vai punir em justa medida, vai disciplinar o seu povo, a fim de resgatá-los, a fim de trazê-los novamente para o Senhor. Deuteronômio 28, versículo 64 diz: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos. Vê que houve a dispersão para a Síria e para a Babilônia, mas essa profecia é específica, falando de todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Você encontra judeus na Argentina, no Brasil,
encontra judeu na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Em muitos lugares do mundo. Os lugares que de repente você não vai encontrar judeus são os países muçulmanos. Os judeus que estiverem lá sofrerão bastante. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, o pau e a pedra. Vamos lá. Outra profecia aqui. A profecia que eu citei sobre a ONU. A ONU está dando a profecia bíblica. Porque na resolução 181 da ONU de 1947, 29 de novembro, inclusive foi dirigida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Ele era um chanceler. Algumas pessoas equivocadamente dizem que ele deu o voto de Minerva. Não aconteceu isso. Há um documento, uma ata dessa reunião. Está na internet também, é só você procurar. A ata da resolução 181 da ONU foi 33-13. Não houve voto Minerva. Ou seja, como se tivesse empatado e o chanceler é brasileiro, e por isso que o Brasil é abençoado. Eu já ouvi essa besteira. E, sinceramente, será que o Brasil realmente está debaixo de bênção? Para pensar sobre isso. Ou será que o Brasil não está debaixo de maldição por causa da sua desobediência? Que Deus nos guarde, nós os fiéis, diante desse sistema maligno que está aí. Diz assim, olha a profecia contra a ONU, contra a ONU das nações, que se voltaram contra a Israel e dividiram a terra de Israel. Joel 3, versículo 1 ao 2. 1 e 2. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. Qual é o motivo que Deus está reunindo as nações ali? É o povo de Israel, por causa do que eles fizeram a Israel. E da minha herança Israel, diz o texto, por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem elas, as nações, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Glória a Jesus. Há um tempo determinado que Deus estabeleceu para julgar essas nações. Vai ser quando Yeshua descer no Monte das Oliveiras. Jesus falou isso em Mateus, capítulo 25, versículo 31, se não falha a memória. Ele fala que o rei vai descer na sua majestade e vai reunir diante dele as nações, que ele chama de ovelha e de bode. Qual é o critério ali do julgamento? O tratamento que eles deram a Israel. Se foram contra Israel ou se foram omissos, serão julgados e condenados. Mas se eles colaboraram em favor de Israel, passarão então para o milênio. Glória a Deus. Outro texto, Jeremias, que fala da volta gradativa de Israel para a sua terra. Jeremias 23:3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e multiplicarão. Outro texto, Zacarias, capítulo 10, versículo 8 ao 12, diz assim, e eu lhes assobiarei, Deus vai chamá-los, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trá-lo-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar da angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. E então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no nome do Senhor. Há várias profecias, eu vou ler
mais uma aqui. Isaías 27, versículo 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Os profetas usam vários tipos de linguagem para falar a mesma coisa. A volta de Israel para a sua terra. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. A grande trombeta que na hebraica é chamada de Gadol Teruah. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor. E muitos outros textos e tal. Eu quero mostrar um aqui que fala já dessa restauração espiritual que acontecerá, porque Ezequiel fala que depois de criar toda essa estrutura no corpo da nação, o Espírito de Deus descerá sobre ele. Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém, olha, um lugar específico, haverá livramento, porque ele descerá ali. Assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. O anticristo estará cercando o remanescente judeu, e o Senhor então vai descer em socorro a eles. E aí eles vão clamar o Senhor, vão invocar o nome do Senhor e vão ser salvos. Glória a Deus por isso. Agora, para fechar, eu vou ler Ezequiel 11, versículos 18 e 20. Diz assim: E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu serei por Deus. Fala da restauração espiritual de Israel. No próprio Ezequiel 37, mas a partir do versículo 21 e 28, ele diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Muito claro, né? E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, Yeshua. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Davi já tinha morrido cerca de 500 anos. É bem possível que ele esteja falando do descendente de Davi. Ou se estiver falando de Davi, o Davi ressurreto, também é compreensível, porque Jesus será rei de reis, senhor de senhores. Ele terá um trono em Jerusalém. E a partir de Jerusalém, ele vai reinar sobre toda a terra. Mas qual será o papel de Davi, filho de Jessé? Será que Davi não está lá reinando com ele? Acredito que sim. Isso é um assunto interessante também para se falar. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Aleluia. Jesus tem um trono em Jerusalém. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e o meu santuário, e eles serão o meu povo.
E os gentios saberão que eu, Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Zacarias diz que naquele tempo 10 gentios de todas as nações dirão aos judeus, agarrarão a barra da saia dos judeus e dirão: deixa-nos ir convosco, porque temos ouvido que Deus é com vocês, que o favor do Senhor está com vocês. Israel vai cumprir a sua função sacerdotal no reino que virá. E isso é maravilhoso. Existe uma profecia em Amós, deixa eu ver se eu acho aqui, achei Amós 9, 14, 15, que o Senhor fala desse retorno de Israel para sua terra e que os plantaria ali e que jamais ninguém arrancaria de lá. Ele também fala lá em Zacarias que Jerusalém é um cálice de tontear, uma pedra pesada. Quem quiser consumir Jerusalém, destruir Jerusalém, ficará como ébrio, como bêbado, tonto. Quem quiser remover Jerusalém do lugar como se fosse uma pedra, essa pedra cairá sobre ele. Eu acho que o povo inimigo de Israel deveria atentar para isso. O Deus de Israel é o Deus dos céus e da terra. Não é Alá, não é outro Deus. Que o povo árabe se converta e tema o Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia deles. Porque se voltar contra Israel, é se voltar contra a menina dos olhos de Deus. Isso não é inteligente. Deus é bastante sensível quando o assunto é Israel. O Senhor, o próprio Jesus, é judeu. Então ele escolheu esse povo, para através desse povo anunciar o verdadeiro Deus ao mundo. Israel vai cumprir essa função sacerdotal do milênio. Olha o que diz o texto. Lá em Gênesis 12, antes de a gente ler aqui, o Senhor falou para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Não é nada bom se voltar contra o povo de Deus. O Senhor toma partido. A história mostra isso, a história bíblica, a história extra-bíblica, a história secular. Então, nós precisamos amar o povo judeu porque Deus os ama. Independente da sua dura servir, da sua obstinação contra Deus, mas o Senhor tem uma obra com esse povo. Quer entender o amor de Deus? Entenda a relação de Deus com esse povo, com Israel. Você vai entender o amor de Deus. Diz assim, Amós 9, 14 e 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilharão mosto, e todos os outeiros se derreterão. É uma linguagem poética para falar que eles sempre terão uma colheita, a prosperidade na agricultura naquele tempo que virá. Aliás, já podemos ver disso aí em Israel, né? A partir do momento que Israel assumiu a terra, Deus começou a prosperar a agricultura, começou a prosperar a terra de Israel. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, o cativeiro entre as nações, dentre as nações. E eles reedificarão as cidades assoladas e frutos, né? Isso já aconteceu. Agora o versículo 15, que eu quero que vocês atentem para isso. Plantá-los-ei na sua terra. Ele já fez isso. E não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O Senhor, ele promete, ele cumpre o que promete. Se ele falou que Israel não vai sair, não adianta querer tirar Israel de lá, porque vai comprar uma briga feia com o Senhor. Que você possa meditar nessa palavra. Tem muitos outros vídeos, né, acerca de vários assuntos. Esse canal tem mais ou menos 2 meses e meio e esse já é o 20º vídeo. Então eu pretendo postar bastante vídeo. E se você realmente quer aprender a palavra de Deus, se afilie a esse canal, né? Dá lá seu joinha se você gostou, se você entendeu, faz o seu comentário, enfim, ajuda a movimentar o canal, porque o propósito é propagar a palavra de Deus como ela é. Deus possa abençoar você. Baruch Hashem.